Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Coloque seus olhos no verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. Em outra versão diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Em outra versão diz: não sabe dos últimos acontecimentos? E o verso 19, Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Outra versão diz: e nós, os judeus, esperávamos que ele libertaria Israel de Roma. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Amém, irmãos? Pai eterno, Deus de mistério, Deus poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nos ajuda, Pai. Nos dê clareza acerca de alguma coisa ou de todas elas. E fale não à nossa mente, mas ao nosso espírito nessa noite, Pai. Por favor, em nome de Jesus. Amém? Podem ir, viu, pessoal do louvor. Irmãos, passagem bem conhecida, os discípulos no caminho de Emaús, Lucas 24. E Jesus havia morrido, como diz aqui, né? Já era o 3º dia que Jesus havia sido crucificado. Então isso aconteceu exatamente no dia da ressurreição. Né? Já haviam 3 dias que ele havia morrido, que ele havia sido crucificado. E 2 discípulos de Jesus, eles saíram de Jerusalém, diz a palavra aí, e foram para Emaús. A distância convertida aqui são 11 quilômetros. Caminhada boa, né? Caminhadinha boa na estrada, 11 quilômetros caminhando e conversando. E eles estavam, diz a Bíblia, frustrados. Eles estavam indignados. Eles estavam entristecidos. Eles estavam arruinados. Eles estavam decepcionados. E sabe o que eu penso, irmãos? Que essa angústia, essa tristeza, essa frustração desses discípulos não era com os romanos que haviam matado a Jesus. Era com o próprio Jesus que não havia se defendido. Quando você começa a ver a história, né, o pano de fundo em que isso acontece, você vê um pouco antes a história do próprio Judas. Judas Iscariotes. Judas, ele era de uma região, né, chamada de Cariotes. E ele era um sicário, era um homem extremamente violento. Judas, ele era um homem que trabalhava lá, o seu povo, o seu grupo. Ele
pertencia a um grupo de judeus que eles trabalhavam, para libertar os judeus do domínio de Roma. Roma estava ali subjugando os judeus com pesados impostos, interferia no culto, e uma série de coisas existiam. Então os judeus queriam se libertar desse domínio de Roma. E eles esperavam a qualquer momento, irmãos, o Messias. Existia essa promessa do Messias, que os profetas haviam profetizado. Então os judeus esperavam o Messias. E eu quero que você entenda que uma das causas, um dos motivos que fez com que os judeus não reconhecessem a Jesus, foi da forma como ele se apresentou. Porque os judeus esperavam um líder militar. Os judeus esperavam um Messias que fosse um líder militar, que fosse um líder político, que fosse um líder que libertaria a Judéia, libertaria a Galileia, libertaria os judeus de um governo romano e se assentaria num trono para poder liderar sobre eles. Era o desejo dos judeus, um líder político, um líder militar. Só que Jesus vem com aquela simplicidade, com aquele amor, usa uma coroa que não é de ouro, uma coroa que é de espinhos. E ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Eu não vim construir um reinado aparente, eu vim construir um reino dentro dos homens. Não é esse o momento que eu me apresento, não é esse o momento que eu me apresento como rei para julgar. Nesse momento, irmãos, ele ainda se apresentava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus. Ali está ele apontando para Jesus, que tira o pecado do mundo. Então ele veio não libertar os judeus do jugo de Roma, ele veio libertar a humanidade do jugo do pecado. Quantos estão entendendo? Ele não veio libertar um povo do jugo de Roma. Ele veio libertar a humanidade. Ele veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Então a promessa se ampliou a toda a humanidade. Ele veio libertar a humanidade do jugo do pecado. Por quê? Porque ele estava ali como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas virá o dia, irmãos, aqui virá o dia, irmãos, que rugirá o leão. Esse mesmo Jesus voltará para julgar todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Esse mesmo Jesus voltará, e a Bíblia diz que ele regerá, julgará as nações com um cetro de ferro. E aí ele se tornará, irmãos, o Senhor de todas as coisas, e é onde acontece a profecia que todo joelho se dobrará. E toda língua há de confessar que ele é Senhor. Já viu que paradoxo? Você já pensou nisso? Antes eu não entendia isso. Até que o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, me ensinou. Um dia eu falei para o Senhor: Senhor, se não são todos os homens da terra que vão à eternidade, que vão se converter ao seu senhorio, se não são todos os homens que vão se tornar filhos, infelizmente, muitos se perderão e irão, irmãos, para o outro lado. Como todos os joelhos vão se dobrar e toda língua confessa que tu és Senhor? E o Espírito Santo me diz: naquele dia, no grande dia, todos os povos, línguas e nações me conhecerão. Até aqueles, irmãos, que serão condenados. E diante de mim, todo homem confessará que eu sou o Senhor. Ainda que eu seja Senhor da vida dele para condená-lo e Senhor de outros para absolvê-los. Mas todas as tribos, línguas, povos e nações dobrarão seus joelhos diante de mim e confessarão que eu sou o Eterno, o Senhor. Não era o momento disso ainda acontecer. Não era o momento disso acontecer. Ele não veio libertar uma nação do jugo de outra nação. Ele veio libertar a humanidade do jugo do pecado. Ele veio, sabe, irmãos, apresentar um reino. O reino não de homens, um reino eterno. Ele veio apresentar a mentalidade do Pai.
as nações. Mas por isso que os judeus não o reconhecem, porque olham para Jesus e veem que Jesus tem muitos seguidores, faz um movimento muito grande, mas parece que Jesus não está a fim de ir para a guerra. Não está a fim de ir para a guerra física, de pegar em armas, de lutar pela libertação de um povo. E aí é quando os judeus não o reconhecem como o Salvador que eles esperavam. O que acontece, irmãos? Jesus morreu, crucificado, e esses discípulos estão descendo do caminho de Emaús e eles estão totalmente frustrados. Porque eles disseram, poxa, apareceu Jesus, a gente achava aí, qual que era o pensamento deles? O pensamento deles é, e nós esperávamos que era Ele que iria trazer redenção a Israel, verso 21. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Primeiro ponto nessa história. Os dois vão conversando durante 11 quilômetros, vão batendo papo, conversando. Primeiro ponto nessa história, eles estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Se você olhar no mapa, é meio que um declínio, uma descida. Eles estão saindo de um lugar alto para um lugar inferior. Eles estão saindo de Jerusalém, da casa de bênção. Eles estão saindo do propósito para um lugar em que ofusca os seus olhos. Segundo ponto, eles descendo nesse caminho, eles vão conversando. E Jesus se põe no meio deles. Agora, Johnny, não eram mais 2 homens, eram 3 homens. E o próprio Jesus está no meio deles. E Jesus fala, e aí? Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Varão galileus, a paz. A paz, tudo bem? Shalom. O que está pegando aí? Vocês estão tão tristes. Vocês estão acabrunhados. Vocês estão mal. Olhando para ti, seu semblante é caído. Olhando para vocês estão mal, como uma coisa muito ruim tivesse acontecido. E aqueles homens olham para ele e dizem assim, o Senhor é o único homem. Tu é o único estrangeiro no nosso meio que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias. Porque, irmãos, era época de Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, amém? A Páscoa era a maior movimentação, irmãos, daquela região naquele tempo. Todos os judeus, sabe, todos aqueles que seguiam a fé judaica, subia para Jerusalém para adorar no templo na época de Páscoa. E diz a história por Flávio Joséfos que aquela habitação ali, a quantidade de habitantes em Jerusalém chegava a dar 10 vezes mais do que era de costume na época da Páscoa. Então, como isso aconteceu na época de Páscoa, não era algo que ficou, sabe, como ciência só para aqueles discípulos. Todo mundo sabia, irmãos, era, sabe, a notícia da vez. Jesus foi crucificado, no lugar dele foi liberado Barrabás, um grande ladrão. Mas Jesus morreu na cruz, no lugar de Barrabás. Você sabe que o lugar era seu e meu. Só que esses homens estão falando ali, você não sabe disso. Jesus fala assim, sabe do que? Eles dizem assim, você não sabe da última. E Jesus diz, qual é a última? Qual é a última? E eles começam a dizer, Jesus, que era um grande profeta, que veio, que aconteceu, que era forte, que era poderoso, que veio como Messias. Nós achávamos que ele ia nos libertar, mas nada disso aconteceu. Ele foi preso, julgado, condenado, crucificado. E já há 3 dias que aconteceu isso e acabou nossa esperança. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus estava no meio deles, mas eles não o conheceram. Jesus estava no meio deles, mas eles não o conheceram. Eles eram discípulos de Cristo. Não era um dos 12, mas fazia parte de uma grande comissão que andava com Jesus.
Eles conheceram Jesus de perto, viram Jesus falar, viram Jesus pregar, viram Jesus ensinar, conheciam a lei, conheciam os profetas, conheciam as profecias, conheciam tudo, mas não o reconheceram. A minha pergunta para você é, irmão, você conhece Jesus? Você sabe quando Ele está perto do seu lado? Você sabe quando Ele quer te falar algo específico? Eu sei sim a minha segunda pergunta. Quantas vezes no dia, hoje, ontem, essa semana, você parou e falou: Senhor, te sinto aqui, pode falar que eu estou ouvindo? É a segunda pergunta. Se você não agiu assim em nenhum momento na semana passada, no mês passado, você não está longe. O Senhor caminha contigo para ter relacionamento. O Senhor caminha contigo, irmãos, porque Ele quer transformar a sua vida, transformar a sua história. O papel, irmãos, do Espírito Santo não é te fazer crente, não é te levar a mudar de religião, não é te trazer para uma igreja, não é te fazer mudar de endereço, sair de uma igreja e ir para outra igreja. O papel do Espírito Santo, irmãos, é te levar para um nível profundo de intimidade. Acabamos de sair de uma conferência de casais, que nós falávamos tanto do papel de Cristo e da igreja, do marido e da mulher, é a mesma coisa. Eu pergunto para você, como está a sua intimidade com a sua esposa? E se você fala, está tudo bem, mas tem 15 dias, 30 dias, 60 dias, que eu não tenho a minha intimidade com ela, então não está nada bem. Algo está falhado, algo está interrompido, algo está doente. E assim o relacionamento com Jesus. Está bem porque durante 5 minutos, quando eu acordo, eu falo: Jesus, acordei de novo, me ajuda, realiza meus sonhos e vai na frente, amém. Não, irmão. Existem momentos específicos da sua vida que você sente, fala: cara, Ele está aqui. Eu sinto algo diferente, tem uma temperatura, tem um cheiro, tem um perfume, tem uma voz ecoando aqui. Ele está aqui, bem perto. E você pode falar: fala, Senhor. E você pode parar o seu carro no meio da estrada, lá no acostamento. E você pode mandar, cancelar o seu próximo paciente que você está esperando para atender. E você pode cancelar até um programa que você vai fazer com a sua família. Terão dias que você vai ter que olhar para sua esposa, para os seus filhos e pedir: me perdoem, por favor, me perdoem, eu combinei com vocês, mas Ele está aqui. É agora, é nesse momento que eu preciso ouvi-lo. Para o bem de todos nós, para o bem da nossa casa, me deixe falar com Ele. O Senhor te chama a esse lugar, irmão. E é nesse lugar onde a plenitude acontece. É nesse lugar que esse coração duro de muitos é quebrado. É nesse lugar que uma mentalidade racional, que só pensa, é quebrada. E se entrega aos pés do Senhor Jesus. Esses 2 homens andaram com Ele, comeram com Ele, conversaram com Ele, ouviram suas pregações e não os conheciam. Jesus agora está no meio deles. São três. E eles estão andando ali e não o reconhecem. E a minha pergunta para você é: você tem andado com Ele, irmão? Você tem parado para ouvi-lo? Sua oração é só: Deus faz, Deus me dá, Deus vai à frente, Deus resolve, Deus estou aqui, Deus cuida, Deus guarda. Ou você às vezes fica quietinho e fala: Deus, fala o que o teu servo ouve. Ou a sua oração é fechar os olhos, baixar a cabeça e falar: 30 minutos eu vou aqui agora, 40 minutos, só ouvindo a tua voz, as tuas direções. Só que tem um detalhe, pequeno e grande. Se você não está pronto para obedecer, não peça para Deus falar. Está pronto para ouvir qualquer coisa e obedecer? Pode falar: Deus, fala comigo que eu estou ouvindo.
Se você não está pronto para obedecer, irmão, você não pode pedir para Deus, fala, porque Ele vai falar, irmão. E aí agora, depois que Ele falou, Ele vai esperar uma resposta. Segundo ponto nesse texto, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Eles saíram do propósito, eles saíram da guarda, eles saíram da instrução e desciam para um lugar fora do propósito. Eu quero dizer para você, todas as vezes que você sair do propósito, irmãos, a sua visão se torna incompleta. Todas as vezes que você sair de Jerusalém para qualquer lugar, a sua audição se torna incompleta. Por que há no nosso meio sensibilidade de alguns muito mais aguçada do que de outros? Uma visão muito mais ampliada de uns do que de outros? Uma doação a Deus muito maior de um do que de outros? Porque permanece em Jerusalém. Jerusalém é o quartel-general, Jerusalém é a base, Jerusalém, sabe, irmãos, é onde a comunhão acontece. Se você sai alguns passos de Jerusalém, a sua visão, a sua revelação, a sua audição se torna incompleta. Terceiro ponto. O que te frustra nessa noite, irmão? Qual é a sua frustração? Qual é a sua frustração? Se eu perguntar aqui, quantos homens estão frustrados nessa noite? Eu penso que poucos levantariam as mãos. Eu posso fazer o teste, você vai ver que poucos levantam as mãos. Por quê? Porque não somos verdadeiros para assumir. Mas muitos estão frustrados. E alguns querendo, irmão, sabe, elevar um pouco o nível da sua fé, diz, estou frustrado comigo. Não, você está frustrado com Deus. Porque na verdade, irmãos, você esperava alguma coisa que não chegou. E a pior coisa, terceiro ponto, a pior coisa que um homem pode esperar de Deus é aquilo que Ele não prometeu. Sabe por que você se frustra? Porque você está esperando algo que Ele não prometeu. Sabe por que você começou um negócio e não deu certo? Porque você começou um negócio que Ele não mandou você começar. Quebrou princípios, quebrou regras. Você começou um relacionamento e idealizou no seu coração, na sua mente, agora sim vai dar certo. Vou resolver, vou casar, vou abafar e foi abafado. Porque não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Não foi isso que Ele te prometeu, não foi isso que Ele disse. Então muitas pessoas, como esses discípulos, eles esperavam que Jesus fizesse o que Ele nunca disse que ia fazer. Ele nunca falou que ia libertar Israel do jugo de Roma. Nunca falou que isso ia acontecer. Amém? Você precisa, irmãos, esperar na promessa, naquilo que o Senhor falou que seria, naquilo que o Senhor falou que aconteceria, naquilo que a palavra te afirma, te confirma que vai acontecer. E quando ele chega, olha lá, e quando ele responde isso para Jesus, e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Verso 25, olha o Senhor falando para ele. E Jesus lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Irmão, Jesus não era mole não, irmão. Vocês pensam num Jesus também que é quase, né, o príncipe lá do Walt Disney. Varão de fogo. Jesus sempre, irmão, dava uma balizada. No original, a palavra é assim, ó. E disse-lhes Jesus, honestos e duros de coração. Então Jesus entrou no meio dele e já deu uma... Sabe o que é a palavra nécios? O original, irmão, é nécios. O que significa nécio?
tolo. O que mais? Nécio, ô seu nécio. Tolo, ignorante. Abre lá o dicionário, você vai ver, irmão. Está lá no dicionário, para você não falar, o pastor Douglas fala as coisas no dicionário. Eu abri, anotei aqui, nécio, ignorante, burro. Nécio, irmão, é burro. Tolo, ignorante, honestos e duros de coração. Sabe quem está falando isso, irmão? Sabe quem está falando isso? É o Jesus. Esse que muitas vezes a igreja não conhece. Sabe por que Jesus está falando isso para eles? Jesus está falando assim, olha aqui, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço vocês. Vocês não me conhecem, mas eu conheço vocês. Cleopas, eu falei com você. Cleopas, eu te ensinei. Cleopas, eu te adverti. Cleopas, eu andei com você. Cleopas, eu sei quem você é. Cleopas, eu sei quem é sua casa, quem são os seus pais, quem é sua família. Cleopas, era para você estar respondendo. Não era para você estar aqui caminhando para Emaús. Seu lugar é em Jerusalém. Porque, irmãos, existia uma promessa da parte de Deus: permanecei todos unânimes, reunidos em Jerusalém, até que do alto vos sejam revestidos de poder. Era a palavra de Jesus. Quando eu for à cruz, todos vocês não saiam de Jerusalém, permaneçam lá até que do alto eu envio o Espírito Santo, que vai batizar, tocar toda a carne. Isso acontece lá em Atos 2, o Espírito Santo desce, batiza, são revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então permaneçam em Jerusalém. Lá é o lugar, o quartel-general, o lugar do propósito, o lugar da investidura de poder. Sabe por quê, irmão? Tem crente que perdeu poder porque não está em Jerusalém. Sabe por quê, irmão? Tem gente na igreja e não tem revelação porque não está em Jerusalém. Sabe por que tem gente na igreja e perdeu o amor pelo próximo? Fulano é isso, fulano é aquilo, e você é quem? Quem é você? O mais ruim, irmão, sou eu. E eu posso falar, aquele é assim, aquele é assado, aquele é assado, aquele é assado, aquele é assado, aquele é assado. Aí o Espírito Santo, e tu, lindão? E tu, bonito? E tu, ô bonito? Quem tu acha que tu és? Aí tu é. Pois é, né, Espírito Santo? Eu sou tão ruim, irmãos, quanto o meu irmão. E tem algumas coisas que tentam ensinar pra gente que a gente é bom. E você pode concentrar, você extrai coisa boa de dentro de você. Vai feder, irmão. Vai feder. Pilatos falou assim para Jesus: diga-me quem tu és. Eles dizem que tu és o Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado. Tu és? Aí ele diz, tu o dizes. Se tu falas que sou, é porque sou. Aí Pilatos, não estou dizendo que tu és, eu estou perguntando se tu és. Me diga que tu não és, porque eu tenho poder, se tu me falares assim, para te livrar. Aí Jesus só olha para ele e fala, nada de bom há em ti. Nenhuma autoridade estaria sobre ti, se do alto não fosse concedida por meu Pai. Acabou de responder, irmão. Eu sou o Filho de Deus. Não há nada de bom em tu, Pilatos. Não há nada de bom em tu, presidente. Não há nada de bom em tu, grande empresário. Não há nada de bom em tu, grande pastor. Tudo que temos vem dele, volta para ele. Tudo que temos pertence a Jesus.
E na dependência que temos dele, a cada dia nos tornamos alguma coisa. E quanto mais em Jerusalém permanecemos, ouvindo, falando, sendo lixados uns pelos outros, aprendendo a conviver com as diferenças, com aquele que pisa no meu pé, com aquele que com suas atitudes me confronta. E muitas vezes aquilo que eu chamo de confronto, Deus chama de treinamento, eu chamo de perseguição, Deus chama de treinamento, eu chamo o cara de chato e Deus chama de treinamento. Em Jerusalém eu estou sendo forjado. E aí? Mas o que a gente prefere? Vou dar uma volta ali. Eu arrumei tanta coisa ruim em Jerusalém que eu vou procurar em Emaús o que tem por lá. E aí, meu irmão? Jerusalém, sei lá, está meio estranho. O clima em Jerusalém está meio estranho, as coisas estão meio complexas. Eu vou dar um pulo lá em Emaús. Irmão, saiu do lugar do propósito. Começou a dar alguns passos fora. Sua visão é parcial, sua revelação é parcial, seu ânimo é parcial, sua fé é parcial. Por isso que aqueles homens não conseguiam ver Jesus. E Jesus fala para ele: ô Nécios, ô Cleopas, seu Nécio, cara, você conhece os profetas, você conhece a lei. Aí Jesus fala assim para eles: olha, honestos e duros de coração, verso 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Não deveria o Cristo que vocês amavam sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Olha lá, irmão, sabe o que Jesus tem que fazer? Voltar a gente, irmão, passar a linha. Sabe o que Jesus tem que fazer? Nécio, vem cá, Nécio. Vem cá, Nécio, me dá a mão aqui, Nécio. Vem cá, Nécio, daqui. Onde você vai comigo? Vou lá para a salinha. Não, ô Deus, aquela salinha ali é dos meninos, mas é lá que você tem que estar. É isso que está acontecendo aqui ou não? Tem um negócio tremendo aqui. É isso que está acontecendo ou não? Dá a mão aqui, Nécio. Vem cá que eu vou te ensinar de novo. O Senhor pergunta para ele: vocês não aprenderam isso ainda? Vocês não entenderam a missão ainda, a mensagem ainda? A mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição, vocês não entenderam? Então vem cá que eu vou te levar para o salim. E voltando a falar de todas as coisas, começou desde o início. Presta atenção, irmão. Um dia eu liberei uma palavra aqui, debaixo do poder do Espírito Santo. Deus trabalha em duas dimensões. Numa dimensão de misericórdia e numa dimensão de autoridade. Numa dimensão de propósito. Tem muitos homens de Deus vivendo na dimensão só da misericórdia. Não entram em níveis de autoridade. Não entram em nível da visão ampliada. Irmãos, nós vamos vencer mais um ano, acabou o ano. Tem gente, irmão, acabando o ano pior do que começou. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus precisa voltar com você para o ponto de origem. Eu quero dizer para você, você define, irmãos, a sua história. Você define a sua gana, a sua fome, a sua submissão a Ele. Deus tem uma porção grande para ti, meu irmão, minha irmã. Mas eu e você precisamos estar prontos e preparados para aquilo que vem. Começou a ensinar para eles tudo lá do início. Irmãos, são 11 quilômetros andando. Quanto tempo? Você já calculou quanto tempo é 11 quilômetros? Caminhando. E o Senhor foi falando para eles. Até que, olha lá.
Começando em Moisés, verso 27, todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a escritura. Olha Jesus. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Quando eles chegaram em Emaús, 11 quilômetros, Jesus falou para ele: a paz, irmão, Deus abençoe, fiquei na paz. Aí eles falaram: mas o senhor não vai entrar aqui com a gente, está com a gente? Ele falou: não, eu estou indo, eu já cumpri meu papel. Meu papel era falar de vocês mais uma vez a respeito dele. O meu papel era mais uma vez falar desde Moisés, discorrer toda a lei e os profetas a respeito deles, para que vocês entendam que até agora não entenderam. E agora eu preciso ir, paz do Senhor. Aí eles falaram: por favor, fica com a gente, fala mais um pouco. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, por favor, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Fica conosco. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não há quem ouça falar de Jesus que não vai te dizer: fica conosco. Sabe essa história? O povo não quer nada com Deus. Não, é conversa, é você que não sabe apresentá-lo. Fale de Jesus com amor, fale de Jesus com autoridade, fale de Jesus com verdade, e não há quem não queira ouvi-lo. Aqueles homens disseram: fica conosco, está tarde, para onde que o Senhor vai essa hora? O sol está se pondo, fica conosco. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Até aqui, irmãos, as escamas dos olhos não tinham caído. No verso 31, então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da frente deles. Guilherme, traz aquele pão da ceia ali para mim. Jesus entrou para mais alguns minutos com eles. E Jesus falou assim: eu já falei para vocês o que precisava falar, e não estou aqui para... Não, pode trazer a bandeja e os pães todos. Eu não estou aqui para jogar a conversa fora. Já que eu fiquei aqui, eu quero mostrar algo para vocês. Jesus assentou com eles, e eles ainda não conheciam que era Jesus. Aí Jesus falou assim: nós vamos ceiar então. Pegou o pão, e tendo dado graças, quando ele pegou o pão, irmão, e levantou o pão e começou a orar, aqueles homens começaram no seu espírito ter uma revolução. A revolução que te espera. A revolução que você precisa ter, irmão. Eu quero dizer que enquanto você estiver numa igreja como essa, ou em qualquer outra igreja de Araguari, ou em qualquer igreja do Brasil, qualquer seminário, qualquer congresso, aonde quer que você vá, enquanto essa revolução não chegar no seu interior, no seu espírito, uma chave, irmãos, de intimidade, de poder, não te alcançará. Sabe, irmãos, é preciso orar por quebrantamento, é preciso orar por lágrimas. A palavra de Deus diz: chorem sacerdotes entre o pórtico e o altar. Chorem sacerdotes, chorem. Sacerdotes não é quem carrega microfone. Sacerdote é todo aquele que foi chamado pelo seu nome. O reino de Cristo é um reino sacerdotal, e você só pode ser do reino de Cristo se você for um sacerdote. Chorem sacerdote entre o pórtico e o altar. O Senhor está dizendo: se arrependam, se humilhem, me busquem, me adorem. Quando Jesus chegou e pegou aquele pão,
ergueu e tendo dado graças, aqueles homens começaram a olhar e a pensar: é Ele. É Ele. Será que pode ter ressuscitado ao terceiro dia? E será que pode ter feito como um homem estar do nosso lado e não o reconhecemos? Será que quando Ele perguntou para nós qual eram as últimas informações, nós dissemos a Ele: Jesus morreu. Mas Ele estava querendo dizer que a última informação é: Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou de dentre os mortos. Porque você, porque eu, porque nós não conseguimos ler as últimas informações dos céus, porque a nossa frustração, a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa preocupação com coisas pessoais fazem com que os nossos olhos estejam como fechados àquilo que Deus está nos mostrando, aquilo que Deus está fazendo. A última não era que Jesus morreu, a última era que Jesus já havia ressuscitado de dentre os mortos. Mas o texto diz no início: seus olhos estavam como que fechados para a realidade espiritual das coisas. Quantos olhos temos fechado à realidade espirituais das coisas? Quantos de nós, irmãos, estamos sendo levados pela mão, pelo Espírito Santo, de novo a salinha, e falar: senta aqui, eu vou começar de novo, passar a revisão para você, de quem eu sou, e de quem você deveria ser, ó homem, ó mulher de Deus. Quantos de nós, irmãos, estamos atrasando aquilo que o Senhor quer fazer? 11 quilômetros esses homens perderam 11 quilômetros da sua vida, 11 quilômetros eles se distanciaram de Jerusalém. Sabe por quê? Porque agora eles vão ter que voltar. 11 quilômetros, tempo, forças, lágrimas perdidas à toa. Porque choras, ó povo meu? Levante os teus olhos para o autor da sua salvação. Por que te desesperas? Porque paras quando tem que continuar? Porque te desesperas quando tem que se apegar ao único que pode resolver tudo? Ele levantou. Sabe de uma coisa? Eu estudando isso um dia desses atrás, faz muito tempo, eu li que o costume de partir um pão dos hebreus, eles pegavam o pão assim e puxavam, e era meio que saía uma banda para um lado, outra banda para o outro, metade, metade, partido ao meio. E em algumas vezes, na maior parte das vezes, a cultura dos hebreus ditava que um pão fosse partido assim, ó. Entendeu o que eu fiz? De baixo para cima. Mas sabe algo muito peculiar de Jesus quando partiu o pão? Não só o seu poder, não só a sua autoridade, não só a sua doçura, não só o verbo encarnado diante dos homens, o próprio Deus partindo um pão para servi-lo. Mas Jesus pegou um pão. Quando foi partir, diz a escola rabínica que Jesus fez isso, ó. E quando aqueles discípulos pela primeira vez viram Jesus partir um pão, falou: esse é o Messias. Ele parte o pão diferente. Ele partiu o pão pegando nas bordas superiores, de cima para baixo. A palavra do Senhor diz que quando ele foi crucificado, e quando ele expirou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. O véu se rasgou de cima para baixo.
O véu se rasgou de cima para baixo. Sabe por quê? Porque quem estava rasgando o véu não era o pai, não era o filho, era o pai. E o pai não está embaixo, está em cima. Isaías capítulo 6 diz, na visão de Isaías, que ele viu os anjos do Senhor, e o Senhor se assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto, do manto de Deus, cobria o templo. Aquele véu, nada mais, nada menos, representava duas coisas: as orlas do vestido de Deus, que cobriam o templo. Isaías fala sobre isso. E a Bíblia fala que assim como fez Jacó, quando achava que José havia morrido, e tantos outros patriarcas, na morte de um filho, um pai rasgava as suas vestes. As vestes estão sendo rasgadas de cima para baixo. Hebreus, depois você lê capítulo 10, verso 20, diz: e ele nos abriu um novo e vivo caminho, rasgando o véu, a saber, a sua própria carne. Sabe qual é o véu que se rasgou? A própria carne do Messias que estava sendo rasgada, abrindo para nós um novo e vivo caminho. Só que Jesus, irmão, estava aqui, mas também estava lá. Ele sempre foi um em espírito com o Pai. Por isso que o véu se rasgou de cima para baixo. E quando ele está dizendo a respeito do pão, o que é o pão da ceia que nós vamos ceiar hoje? O corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, que é o véu, a saber, a sua carne, foi rasgado de cima para baixo. E quando ele pega o pão e corta de cima para baixo, aí as escamas dos olhos caem, e um olha para o outro e diz: é ele. Aí começa, irmão, aquele desespero. Um olha para o outro e diz: é ele. Quando viram-lhe partir o pão, disseram: é ele. E quando olharam de novo, ele já não estava mais no meio deles. Ele desapareceu. Sabe o que diz o texto? Olharam um para o outro e disseram: acabamos de chegar, mas é hora de voltar. Precisamos seguir agora durante a noite 11 quilômetros para cima. Um perguntou assim para o outro: por acaso não lhe ardia o coração quando ele falava contigo? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Tem muita gente que perdeu o ardor do coração. E é isso que está faltando para a igreja: gana, fome, desespero. É isso que está faltando para a igreja. Irmãos, a gente vem aqui pior do que vem para a missa. E senta e fica, sabe, não sei o que, irmão. Fome, gana, desejo, coração queimando. Quando aqueles homens perguntaram um para o outro: por acaso não te ardia o coração quando ele falava conosco? Como pode o próprio Deus falar comigo e meu coração não se manifestar? Por acaso não existia uma revolução dentro de nós, enquanto o próprio Jesus, por 11 quilômetros, ministrava nossas vidas? Aonde que nós chegamos? É a indignação desses homens. Onde que nós viemos parar? Nós saímos do propósito 11 quilômetros. O próprio Jesus, o próprio Verbo, o próprio Deus veio nos buscar, caminhou, falou, explicou, e não ardia o nosso coração. Indignação, irmãos, agora com eles. As escamas dos olhos caíram. E eles tiveram que retornar. Deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que o seu coração arda por ele, queime por ele, só existe avivamento, irmãos, quando o caminho é feito de volta.
Poucos, aleluias. Sabe como é que sua vida vai ser transformada, irmão? Pode voltar o caminho de volta, irmão. Pode subir a rampa de novo. Tem muita gente que já veio para a igreja, tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não ardia nem o coração, depois de um tempo o coração começou a arder. Mas não fez o caminho de volta. Restauração, arrependimento, irmãos. Perdão, liberação. Tem muito entulho, irmão, no meio da igreja. Tem muito entulho no meio das almas, no meio dos corações. E quando eu falo igreja, eu não falo instituição. Irmão, o Mevan não é absolutamente nada sem vocês. Sem nós. Não existe o Mevan sem as pessoas que estão aqui. Então não existe uma igreja ruim, existe pessoas ruins. E nós precisamos, irmãos, não é olhar para o fulano, olhar para o ciclano, olhar para o beltrano, é olhar para mim. Eu preciso resolver comigo. Eu preciso resolver comigo, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, com meus funcionários, com meus patrões, com meus amigos. Eu preciso resolver a minha vida. Eu não vou entrar mais um ano esculhambado, mais um ano com, sabe, o capeta pisando no meu pescoço. Eu não vou entrar. Eu preciso caminhar com os céus abertos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Honre a sua palavra, sirva a sua família, adore o seu Deus. Mude o rumo da sua casa, da sua cidade. Recebendo, irmão, aceitando, é comigo que Deus está falando, que Deus está fazendo. Porque ainda que seu coração esteja ardendo, calafrio, choro, lágrimas, se não fizer o caminho de volta, não tem avivamento, não tem restauração. Olharam para o outro, choraram, se arrependeram e disseram: cara, nem uma noite nós podemos passar aqui. Diz o texto, imediatamente levantaram e começaram a voltar. Cansados. Vão voltar. Gente, o Senhor convida-nos nessa noite a voltar. Voltar para o lugar que não deveríamos ter saído. Voltar para Jerusalém. Esse é um momento de retomada de alianças. Com os nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos. Com o nosso ministério, com os nossos pastores. Esse é um momento de retomada de aliança com os nossos amigos. De retomada de alianças, irmãos, com os nossos inimigos. Quer voltar para a salinha? O professor vai dizer assim: amai os vossos inimigos. Porque até quem você acha que é seu inimigo, eu uso ele para amadurecer você, seu cabeçudo. É hora de retomar alianças, de voltar para Jerusalém. É hora, irmão, de reconhecer quem parte o pão. Bordas de cima para baixo. E eles disseram: nenhum hebreu parte um pão desse jeito. Existe para nós um código. Esse é o Messias. Todos aqueles que caminhavam com ele sabiam, irmãos, quando era ele que partiu o pão. Porque ele já estava abrindo um novo e vivo caminho. Ele já estava trazendo um novo pacto. Ele estava fazendo com que o pão que nós vamos comer agora representasse o seu corpo. O véu, o corpo que foi rasgado de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque não foi o filho que rasgou, foi o pai que rasgou. Todos os dias eu levanto e digo: Deus, qual é a parte do caminho que eu preciso voltar hoje? Qual é a parte do caminho que eu preciso voltar hoje?
Esses dias eu ouvi algo aqui que eu já comentei com você. Esse negócio ficou bem na minha mente. Elias demorou muito mais tempo para restaurar o altar do que para Deus mandar fogo. Nós estamos preocupados tanto, irmão, com que Deus mande fogo e resolva. Só que o fogo só vem com o altar restaurado. E você vai gastar muito mais tempo restaurando um altar que está em ruína do que quando estiver pronto, Deus mandando fogo e resolvendo tudo. Porque o que Ele tem que fazer já está pronto. O que você tem que fazer não está pronto. Não está pronto. É hora de Deus balizar a nossa vida nesses dias, irmãos. Deus é Deus de livres, não de escravos, não de cativos. Esse é o momento, irmãos. Estamos nos preparando para a virada de ano. E que o Senhor nessa ceia possa girar uma chave no seu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Fique de pé comigo.